Dev. Olá, todo mundo que está inscrito aqui no canal do Uzicast. Hoje a gente está aqui com o Alisson Pereira, especialista em negócios e que está falando muito sobre IA nas redes sociais e vai trazer para nós hoje como isso pode nos ajudar em vendas. Alisson, gostaria que tu te apresentasse aqui para quem está nos assistindo e logo eu tenho um monte de pergunta para te fazer porque é um conteúdo que está chegando e muita gente ainda não sabe muito sobre ele. Isso aí. Sou o Alisson, trabalho na Lé Soluções Industriais, sou um empreendedor nato, já tive negócios, tenho negócios próprios também. Então, é um assunto, falando de inteligência artificial, que de verdade veio para revolucionar. E como todo empreendedor, né, a gente precisa estar estudando e estar nos atualizando. E obrigado pelo convite de vir aqui no Uzicast para a gente conversar um pouco sobre o assunto. Com certeza, é um assunto que muitas pessoas hoje, que tá aqui uma das coisas que a gente vai falar, até vou antecipar as perguntas aqui, mas muitas pessoas hoje que falam que o IA vai roubar o lugar das pessoas, né? Eu tenho a minha opinião sobre isso, eu queria ouvir a tua opinião, Sim. né? E depois eu vou fazer alguns comentários sobre isso, mas o que eu vejo é muitas pessoas falar assim, agora vão colocar IA, as pessoas vão perder o trabalho, vai diminuir o número de pessoas hoje nos postos, enfim. Eu discordo disso, mas Eu gostaria também. de ver o que tu tem para nos dizer. Sim. Eu acredito que a IA, ela não vai roubar o emprego de ninguém. Quem vai roubar o emprego são as pessoas que sabem utilizar a IA, né? Então, é uma tecnologia nova e assim como qualquer outra tecnologia, ela veio para, de verdade, facilitar o trabalho, né? Que nem com o surgimento da internet. Quando a internet ela surgiu, muita gente, agora não vai precisar, enfim, de tal profissão porque vem a internet. Só que com novas tecnologias, outras profissões são criadas também, entende? E isso é com a internet, com qualquer nova tecnologia. Então, a IA, né, eu acredito que de verdade, obviamente, vão ter profissões que vão começar a ser automatizadas, mas com certeza vão surgir outras profissões. E quem... Se descobrindo novas tecnologias e coisas que vão melhorando. Uhum. Eu vejo hoje, então, que a gente precisa trabalhar muito a mentalidade das pessoas, Sim, né? sim. Elas precisam ter esse entendimento de que o IA não veio para substituir ninguém, mas que ele veio, sim, para fazer com que a gente seja mais produtivo. Isso aí. Vou falar um exemplo de mim hoje. Eu sou muito mais produtiva e eu não uso IA só para corrigir o meu texto do meu corpo de e-mail, porque eu já perguntei para algumas pessoas uma vez, logo que começou o ChatGPT, para que tu usa o ChatGPT hoje? Sim. Aí teve alguém que falou, aquele que faz os desenhos, que transforma a foto em desenho. Então, muitas pessoas estavam usando o chat só para isso, né? E a gente sabe que ali dentro, hoje, tu pode colocar um documento, tu pode receber resumo, tem muitas possibilidades ali dentro. Então, a gente precisa começar a quebrar essa mentalidade das pessoas para que elas entendam que elas podem usar muito mais o IA hoje nas suas vendas, para agilizar o seu processo de vendas e também nas suas rotinas diárias, né? Isso aí. Para ti, o que é inteligência artificial hoje? A gente não pode se ater e focar no termo técnico. A inteligência artificial, ela existe de verdade há muito tempo, tá? Então, que nem o que o Netflix sugere para nós, né? Tipo, tu entrou no Netflix, ele sugerir meia dúzia de filmes, aquilo ali é inteligência artificial, né? A questão é que hoje foram criadas ferramentas, e seja para criar imagem, vídeo, com inteligência artificial, criadas com modelos e muitos conteúdos na internet, né? Então eu vejo que a inteligência artificial, ela é a ferramenta que vai fazer com que a gente consiga acelerar o que de verdade o nosso objetivo é resolver problemas mais rápido e com baixo custo. Então, resumindo, IA é de verdade para aquelas pessoas que querem resolver problemas de uma maneira mais rápida e com um custo reduzido. Então, falando de imagens, né? Antigamente, precisava abrir um Photoshop, enfim, né, hoje, se tu tira uma foto dessa taça e bota no chat GPT, ele vai pegar essa mesma taça, vai aparecer com um fundo totalmente profissional, né? Só que isso, e eu acho que as imagens, elas são legais porque façam que as pessoas utilizam, né? Ou que nem o pessoal do chat GPT, da OpenAI, eles gostam que isso aconteça porque vai democratizando a ferramenta. Então, é uma porta de entrada. A questão É a trend do IA. Isso aí, é a trend, né? De fazer os filhos, enfim, isso é muito legal, porque é a porta de entrada. A questão que vai começar a diferenciar as pessoas é o que eu faço além disso, entende? E aí é que a gente vai começar a discutir, tá, e como é que eu utilizo? Se isso gera uma imagem com uma qualidade tão boa para gerar foto dos meus filhos no futuro, cara, imagina se eu tirar foto do meu produto.
Entende? Imagina se eu tirar foto da minha fachada, da minha empresa, né? Pô, isso daí vai ajudar, vai dar uma edição legal. Então, é uma porta de entrada e a questão é a gente se questionar como é que isso vai nos ajudar. Então, para resumir a pergunta, inteligência artificial de verdade vai dar poder para as pessoas conseguirem resolver vários problemas sem serem especialistas, né? Naquele assunto. Então, acho que é esse o caminho. Bom, então, mais uma pergunta pra ti. Se tu fosse hoje dar 3 dicas pra quem quer começar a entender um pouco mais de IA, quer pesquisar mais sobre esse assunto, quer começar a entrar nisso, quem ainda não conhece nada ou quem conhece pouco, quais são as dicas hoje? Quais as 3 dicas que tu poderia deixar pra essas pessoas? Primeiro é baixar o ChatGPT. Eu acredito que não é a única ferramenta de inteligência artificial. Mas talvez é a Existem mais várias, acessível só que é agora e a tá mais mais conhecida. acessível. Isso aí. Então, pratique utiliza a ChatGPT para fazer imagem. Começa a utilizar o ChatGPT enviando um relatório, um e-mail e pede um resumo para ele. Então, ele é uma porta de entrada, ele é gratuito, né? Tu utiliza ali a versão paga algumas vezes no dia e depois tu consegue utilizar uma versão mais antiga dele gratuitamente, né? Então, a minha primeira dica é utilizar o ChatGPT para toda e qualquer dúvida que tiver na nossa vida. É que nem eu vou fazer aqui uma promessa e um dia eu vou voltar no podcast e vou ver, né? Mas eu acredito que o Google, da maneira com que ele vai ser substituído, entende? Então, se tu abrir, muitas pessoas já tem pesquisa que as pessoas não pesquisam mais no Google somente, elas abrem o ChatGPT e fazem, pô, como é que eu faço tal coisa, né? E aí a IA vai lá e dá um resumo para ela. É diferente do, né? Para nós antigamente, pô, botava lá, abria um link, aí tu ia num blog, né? Hoje ele já te dá um resumo. Como é que eu faço uma torta de limão? Ele vai te dar a receita. Tu não vai ter que pesquisar entre 50 receitas, né? Então, eu vejo que a porta de entrada a gente precisa começar a utilizar o ChatGPT. Acho que esse é o ponto principal. E o segundo é começar a utilizar para tudo e qualquer coisa que a gente for fazer na vida, né? Vou redigir um e-mail, cara, coloca no ChatGPT, né? Bota as tuas ideias iniciais ali, pede para ele, né? E aí vem o terceiro, já com a terceira dica, que é, assim como na vida, né? A principal dica de inteligência e de relacionamento é a gente falar exatamente o que a gente está pensando. E a maioria das pessoas, elas têm essa dificuldade, que é, às vezes, a gente tirar da cabeça e colocar, né? E digitar ali. E eu acredito que é isso que a gente precisa e a gente vai se desenvolvendo. Que nem quando eu comecei a utilizar o ChatGPT, ele não me dava as respostas 100% completas, né? Então, conforme o ChatGPT vai te conhecendo, ou qualquer outra inteligência artificial que a gente vai utilizando, ele vai nos conhecendo, ele vai sendo mais assertivo. Então não adianta baixar o ChatGPT hoje, botar 2 perguntas ali, que ele não vai ser 100% assertivo. É uma construção, E a gente né? a gente vai educando ele, né? Pelo que eu andei Exatamente. pesquisando e pelo que eu utilizo o meu aqui, Uhum, né? Comecei a utilizar a versão gratuita, depois eu fui gostando e eu utilizo a versão paga hoje. E ele me ajuda muito em montar relatório, analisar documento, uhum, em daqui a pouco até quebrar alguma objeção com o meu cliente, isso né? aí. Como a gente tá falando sobre vendas. Eu já resolvi várias quebras de objeções, tanto aqui na Uzi quanto na Less, pegando o print da minha conversa do WhatsApp, colocando ali dentro do ChatGPT e pedindo para ele me ajudar a quebrar aquela objeção com o cliente, e ele vem me ajudando, né? Só que as pessoas precisam começar a utilizar ele da forma certa, né? E educando ele ali. Acho que tem várias abas que a gente pode ir Sim. criando. Não precisa, daqui a Uhum, pouco, receitas, se você costuma pesquisar receitas, abre um linkzinho lá só para receita. sim. E aí abre uma outra pastinha para trabalho, abre uma outra pastinha para estudo, né? Isso aí. Para você não misturar o assunto, porque eu acho que também daqui a pouco nós vamos deixar ele louco, né? É isso aí. Porque, poxa, ela tá me dando um e-mail agora, tá me pedindo uma receita. E é o que acontece. E isso, então eu acho que a gente tem que separar ali dentro dos assuntos, linkar. Hoje eu tenho um chat para Less, um chat para Uzi e um chat meu Isso aí. pessoal para as minhas mentorias, que ele me ajuda às vezes a estruturar. Como tu falou ali da questão de saber tirar as ideias, né? O áudio ajuda muito nisso, Também. né? Ao invés de escrever, gravar o áudio. Eu acho que até o tom de voz que a gente usa, eu Uhum. costumo explicar. Eu e o chat, nós temos um tete-tete, né? Isso aí. Aí eu explico pra ele ali, eu falo com o mesmo tom, a mesma energia daquele Isso assunto, daí. eu passo pra ele, pra que ele entre talvez na mesma vibe que eu Uhum. e ele consiga ser mais assertivo na resposta que ele vai me dar. É isso Isso aí. é o que a gente tem que fazer. É isso aí. Essa opção, que nem as pessoas
já começam a perguntar, tá, eu tenho que utilizar o ChatGPT pago? Se tu não utiliza de verdade 20% do teu dia no ChatGPT ainda, eu acredito que ainda não precisa, né? Tem que criar uma rotina, porque essa necessidade de pagar o ChatGPT, ela vai vir com o tempo. Ah, mas eu acho que quem trabalha com vendas e quem tem o seu próprio negócio, ele é obrigado a investir nessa Aí é o que ferramenta. tá. Aí é que tá. Porque tu vai começar a querer responder aí, que nem hoje, já lançaram o 5, né? Eu tenho certeza que o 5 ele só vai estar liberado para quem paga. E aí são respostas muito mais avançadas, entende? Então, pra que tu, que nem assim, é que nem relacionamento, né? Tu tá com uma pessoa, tu quer que ela se entregue de corpo e alma pra ti, né? É o ChatGPT é a mesma coisa. Quando tu paga ele, ele vai se entregar de corpo e alma pra ti e vai te dar, que nem ao invés de um relatório com 5 linhas, ele vai te dar um relatório com 30 linhas, com algo muito mais inteligente. Então, é isso, é um relacionamento, né? É estranho a gente falar isso, né, de É, eu relacionamento não com cobro máquina, ainda né? do meu marido. Né? Mas é isso, é ter o hábito de utilizar, seja para redigir um e-mail. E aí a questão das pastas, ela só tá pro pago, Uhum. né? Então, que nem, pô, tu tem 2 negócios, tu tem a tua vida pessoal ali, né? Cara, ou tu dá mentoria, enfim, Quanto que né? tá hoje a assinatura? Tu consegue lembrar aí, mais ou menos? Sim, é em torno de R$ 120 por mês. Ah, é É, isso são aí, vinte então. dólares. Então, Isso aí. assim, imagina, R$ 120. Eu já tive uma quebra de uma objeção de um cliente que eu utilizei o chat de uma venda de mais de R$ 30.000 e que eu tirei o investimento do chat Uhum, GPT. isso aí. Então, pra mim, hoje, o chat é um investimento. Pra mim, ele é uma ferramenta de trabalho. Ele não é mais, pra mim, só um objeto de pesquisa. Pra mim, Uhum, ele se faz necessário. E eu acho que quem trabalha com vendas, quem tem um negócio, que precisa criar conteúdo, que precisa ter essa interação com os clientes, que daqui a pouco até para treinar os teus funcionários. Ali dentro a gente também uhum. consegue criar documentos de rotina. Isso aí. Né? A Isso gente aí. consegue criar Uhum. pop, a gente consegue Tudo, criar tudo tudo, ali tudo, dentro, né? tudo. Se eu falar para ele ali, ó, me ajude a criar aqui uma rotina de trabalho para minha secretária, né? Que ela faz isso, me cria o documento pronto. Ele Uhum, gera PDF para você pronto. Se uhum. você falar ainda o nome do seu negócio e pedir no final, botar o nome do funcionário e deixar o campinho de assinatura, ele dá pronto para ti. Tu Uhum. só imprime, treina o teu funcionário e ele assina, É isso aí. né? E aí tu entrou num ponto que ele é muito, muito importante que a gente falar, que é o valor, né? A gente tá falando aí de R$ 120 o chat GPT pago, né? Mas a quantidade de valor que se tu utiliza ele, e além de outras IAs também, enfim, da infinidade de coisas que dá para fazer, é mais tempo daqui a pouco com a família, é mais tempo que nem para o empreendedor pensar na estratégia do negócio dele, ao invés de ter que estar tirando, escrevendo um e-mail 100%, né? Então, é um relatório que ele faz para ti, pô, preciso que tu monte uma planilha e monte um gráfico para mim com essas Não é informações. que o chat vai trabalhar pra gente. Eu vejo um Exatamente. monte de pessoas falando. Mas já dá, né? Eu Mas vejo um monte de o início pessoas é esse. que falam isso assim, né? Sei lá, fulano lá usa o chat, tá ficando burro porque usa muito o chat GPT. Eu já ouvi gente falando sobre isso. O cara vai ficar burro porque usa o chat GPT. Eu acho assim, na maioria das vezes a gente traz a ideia pra ele, por isso que até eu uso o áudio. Às vezes você tem um roteiro de vídeo, mas você não sabe como criar uma CTA no final, ou você não sabe como despertar ali mais valor naquele vídeo. Então, assim, eu vou lá e falo o meu roteiro, o que eu imagino pra ele, e peço pra ele me dar. Ele me dá até a cena que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Se eu falar, ok, gostei do roteiro, agora me gera aí o texto pro teleprompt. Ele manda pronto pra mim, entendeu? Uhum, Então, ele me facilita muito. Com certeza hoje eu consegui otimizar o meu tempo, assim, vou te falar que diariamente estou de 20%. uhum, Hoje 20% sobra mais um tempo para mim em uhum. função das minhas demandas que eu estou utilizando o Aí chat. é que tá. E aí se eu pudesse classificar em estágios, né? Daqui a pouco vai ter o iniciante, o intermediário e o avançado, né? A gente está falando aqui de começar a utilizar o ChatGPT para coisas básicas da nossa rotina, né? E eu vejo que ele é o quê? Ele de verdade é como se fosse alguém que vai te ajudar a ter mais ideias, né? Então, pegar um dia que não acordou inspirado, né? A gente, pô, nós temos compromissos, né? A gente fala, tenho que postar nas redes sociais todos os dias, tenho que mandar mensagem para os meus clientes, e aí já mandei sempre a mesma mensagem, de tipo, pô, puxar venda, né? Falar com o lead. Cara, não acordei inspirado. Bota no chat GPT.
Entende? Coloca ali, pô, hoje eu não acordei inspirado, preciso de 10 ideias pro meu negócio. Se tu já tá falando bastante sobre o negócio, ele vai te dar, nem vai repetir ideias que ele já te deu antes, entende? Uhum. Então, eu acredito que esse é o inicial de a gente fazer. E aí, pô, já tá fazendo coisa sozinha, entende? Aí já é um estágio mais avançado que sim, é possível que ele faça relatório automático, que ele envie e-mail. O ChatGPT agora teve uma atualização, e não somente com o ChatGPT, mas de já marcar compromisso na agenda, de já fazer com que o conversar com o teu cliente e já agendar no Google Agenda ou no sistema que a pessoa ela tenha. Então já começa a fazer coisas, então são automações, né, de forma autônoma. Uhum. Então é um estágio mais avançado, mas é legal a gente conversar sobre isso porque abre o horizonte das pessoas de tipo, pô, ao invés de eu estar aqui redigindo esse e-mail, eu ter que pegar, entrou uma pessoa na minha empresa, eu tenho que pegar um e-mail e mandar de forma manual, às vezes a gente apertando 2, 3 botões ali, ele vai fazer isso de forma automática. Uhum. Então, sim, abre um horizonte muito grande, né? Tá sendo algo novo para todo mundo, como todo dia surge uma novidade, mas a gente precisa de verdade. É que nem o fogo. Quando o fogo surgiu, o que aconteceu com as pessoas? Medo. Uhum. O que eu vou fazer com isso, né? Batendo 2 pedrinhas lá, deu uma faísca. Então, inteligência artificial, né? Eu já vi isso, o pessoal falando e concordo plenamente, é que nem a descoberta do fogo. Se tu fica com medo, tu vai fugir, né? Mas se tu ir te aproximando dele, tá vendo que ele vai te ajudar a te esquentar, né? Do lance do fogo, vai cozinhar, é a mesma coisa. A inteligência artificial vai te ajudar a vender mais, vai te ajudar a ter mais tempo de qualidade, a fazer tarefas repetitivas para ti. Então, acho que esse é o caminho. Eu vou te falar um exemplo assim, que é do Whats, né? O business quando ele surgiu. As pessoas não sabiam usar ainda os empreendedores, Isso né? aí. Muitos achavam que era só pra colocar o catálogo, enfim, tudo. Hoje a gente tem até um CRM se a gente quiser ali dentro, Sim. né? Aqui na USA a gente utiliza, a gente coloca lá as etiquetas, podcast, a gente coloca, além da etiqueta do podcast, a gente coloca chamar daqui 7 dias, a gente consegue fazer muita coisa ali com ele. E eu sei que hoje tem como fazer uma automação também com o IA, Uhum. para quem utiliza muitos números, né? Ou tem vendedores, tipo, eu tenho a minha empresa, tenho vendedores ali, e cada um deles tem um celular. E Uhum. aí eu vou lá e falo, fulano, teu celular aqui, logo no meu computador. Olha o que aquela pessoa tá fazendo de atendimento, vou lá e pego do outro, Uhum. né? Hoje tem como a gente otimizar isso. Sim. Existem estudos falando de vendas, né? Que se tu responde o teu lead dentro de um período ali de 5 minutos, a tua chance de conversão ela tá lá em cima. Uhum. E acontece, às vezes, de negócio que tu envia ali uma mensagem e o WhatsApp vem aquela mensagem automática. Isso o pessoal já aprendeu, né? Mas sabe que é automático do WhatsApp, mas só vai desenrolar o assunto horas depois, às vezes acaba passando, dias depois, né? Dependendo do fluxo de leads que aquele, né? Leads, vamos lá, clientes, pessoas chamando, né? Pra gente falar, de pessoas chamando. E aí, enfim, a pessoa já comprou em outro negócio, né? Se demorar 2 horas, né? Dependendo, pô, quero pedir um lanche agora. Eu não vou esperar o lanche para daqui a 2 horas, né? Eu preciso, tô com fome agora. Quero resolver agora o meu problema. Então, aumenta a chance de conversão. Eu acho que é isso. E aí, hoje tu já consegue. E as pessoas vêm com aquele preconceito. Tá, mas daí eu vou robotizar o meu atendimento. Mas a mensagem que vai automática ali já não é Sim, às vezes vai um textão vai desse um tamanho assim, textão né? grande, já não é automatizado isso? Uhum. E a IA já consegue programar ela, né? E aí não tô falando que daqui a pouco, pô, tu tem que ir lá e tem que estudar. Tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que conseguem já programar e oferecer esse serviço que deixam a IA com um tom humanizado, né? Uhum. Não manda aquele textão de uma vez só, vai falando por partes, que nem até mesmo voz hoje, né? Já dá para imitar a voz da pessoa, então já traz algo mais humano. E o que o cliente quer? Quer resolver o problema dele, Uhum. E ele entende? quer atenção, né? Exatamente, exatamente. Então ninguém, pô, entra num WhatsApp e pensa, não, se é robô, não vou responder. Eu quero que um humano me responda, mesmo que seja daqui a 3 horas. Uhum. Não, não é assim. Então, A pessoa hoje, quer ser respondida. aí é que tá. E a IA, ela consegue
através dos prompts, né? Dos comandos que a gente dá. Por isso que é importante a gente colocar as palavras certas. Eu quero que tu seja assim, eu quero que tu seja até mesmo Ah, com gíria, né? isso. A Pô, gente consegue, pelo que eu andei pesquisando, assim, eu tô vendo também, a gente consegue gravar um áudio da gente falando para que ele pegue o nosso jeito de falar isso também aí. e ele transforme lá. A gente pode gravar, a Isso gente aí. escreve um texto também como a gente escreveria Uhum. e a gente coloca lá dentro, Isso né? aí, isso aí. Eu consigo programar ela, e quando a gente fala programar, não é que nem programador de computador que é um monte de código. É falar assim para ela. Você é um assistente, vai me ajudar no meu negócio é sobre isso, quero que você seja um especialista, e aí vai lá, bota o teu site para ele, bota um arquivo, ele vai saber tudo sobre o teu negócio, o cardápio, enfim e vai responder às pessoas com base naquilo. Quero que você seja gentil, então o chat GPT, qualquer outra inteligência artificial, ela vai funcionar com base no comando que a gente der para ela. Então, quero que você seja alegre, né, um tom extrovertido, ele vai ser assim. Se tu falar, pô, quero que tu seja seco, quero que tu seja ríspido, ele vai ser também, entende? Então, é a gente que precisa dar o comando para que ele funcione. Então, dá para fazer muita coisa, né? Dá para automatizar, dá para nem que seja aquecer ali, depois entrar um humano para falar com a pessoa, dependendo da venda que vai ser, né? Então, é um mundo gigante de possibilidades que a gente precisa dar um pontapé e E começar a outra, utilizar. como em tudo hoje, tá? A gente não usava no início da inauguração da USE aqui nenhum tipo de mensagem automatizada, enfim, nada. Nós usávamos o nosso atendimento, mas a gente criou uns blocos desse tamanho assim, que nós botávamos umas mensagens rápidas, né? Que tem muitas pessoas que não sabem que no WhatsApp você pode deixar a mensagem rápida, né? Que é tipo assim, o seu endereço, pedindo os dados da pessoa para fazer o cadastro, né? Eu fico apavorada às vezes quando eu converso com algumas pessoas e falo, mas por que você não deixa salva essa mensagem? Toda vez que você digita o endereço, não sabia, entendeu? Elas não sabem hoje. E o WhatsApp é uma ferramenta que já tá, ó, há muito tempo. E as Uhum. pessoas não vão atrás e não buscam o do que ela é capaz, né? Então eu vejo muito isso. Nós aqui também mandávamos um blocão assim, pô, um baita de um texto, cara. Eu, se eu recebo uma intenção, não leio. Então a gente tem que se colocar também no lugar do nosso cliente, Isso né? aí. E a gente foi formatando. Hoje aqui na USE, a gente percebeu, depois de tantas mudanças que a gente fez, que o nosso atendimento tem que ser totalmente humanizado no início. Mas no final, a gente pode botar para IA. Depois que a pessoa escolheu a sala que ela quer, aí sim a nossa IA pode seguir, pode fazer É isso o daí. agendamento no sistema, pode fazer o cadastro dela, e aí pode Uhum. seguir. Mas ali no início, a gente precisa estar ali. Até porque são muitas salas, são muitas coisas. Às vezes tem que entender o projeto que aquela pessoa quer, a gente precisa utilizar dessa forma. Eu vou dar um exemplo e por que automatizar? Porque não tem margem para erro, né? A gente estava conversando antes sobre as cadeiras que tu comentou, né? Que teve uma falha no sistema Uhum. lá. Então, o ser humano, nós somos falhos. A gente esquece, dependendo do que acontece no nosso dia, a gente fica né, com a cabeça, pô, eu tava fazendo isso, o que que eu tava fazendo mesmo, né? E dá um branco. Então, se tu disser pra IA, enfim, pra inteligência artificial, que ela tem que seguir aquele passo a passo, cara, pode chover raio, né? Pode Chover. faltar a internet só. Não, mas ela funciona sem internet. Se tu automatizou ali, ela vai tá num servidor, pode acabar a internet ali tua, né? Ela vai tá respondendo. Ela vai seguir aquele passo a passo. O ser humano pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquele outro. Se acontece alguma coisa no meio do caminho, a gente tá suscetível ao erro. Aí tu esquece de daqui a pouco de marcar um botãozinho, esquece de mandar tal coisa, né? Uhum. Seja uma elaboração de contrato, seja dar um cheque num sistema, marcar algo na agenda. Então, é isso, ela vem para diminuir esses erros nossos, que é normal, e fazer com que a gente pense, né, cara, como é que eu vou vender mais? Vou pensar daqui a pouco nessa parte criativa, né? Vamos lá, pessoa que trabalha com roupa. Cara, tu vai focar em ajudar a pessoa a definir os melhores looks, né? Agora, dá um cheque na forma de pagamento da pessoa, no estoque, enfim, essas coisas mais Até para lembrete, eu administrativas. acho, né? Exatamente, Tipo assim, a né? cliente. Não vou me corrigir se dá, tá? Uhum. Mas eu tô pensando aqui. Se a cliente foi no meu salão hoje e daqui
eu sei que ela vai fazer a unha daqui 15 dias. Eu consigo automatizar uma IA para daqui 15 Isso dias aí, lembrar ela. isso daí. E lembrar do horário dela e confirmar o horário. Eu, daqui a pouco, tipo, ela fez um procedimento estético, tem que. Daí, nem botox, a gente coloca, daqui 8 meses tem que fazer de novo, senão ela tá com a cara caída. Uhum. Aí, automaticamente, ele já consegue fazer Isso essa daí. É isso automatização, aí. esse aviso, É isso isso a aí. gente consegue trabalhar. O que muito se fala? Existem várias ferramentas que são que precisam estar no dia a dia. Por exemplo, vendedor. O vendedor tem que ter CRM, né? Só que o que o vendedor ele tem que estar falando? Ele tem que estar, cara, falando com o cliente. Preencher coisas no CRM, a IA faz. Preencher coisas num sistema, né? Fazer um avanço dependendo da rotina do cara, enviar um orçamento por e-mail, isso a IA faz. O vendedor ele tem que estar falando com o cliente. Então, é isso que tu falou. Ele tem que nos ajudar nessas funções, nessas rotinas, Que a gente né? pode delegar. Que a gente pode delegar, né? E aí, Então, delega-se por um IA. exatamente, aí tu faz o procedimento. Então, a questão ela é essa, é tu ter vários sistemas e fazer com que uma coisa converse com a outra de forma Daí eu automática, né? acho que entra a história das pessoas de achar que a IA vai roubar o lugar das pessoas. É que, Uhum, na verdade, às vezes, vamos supor, se eu sou uma vendedora, eu preciso ter um assistente do meu lado, tenho um assistente ali comigo. Se eu entendo que eu consigo automatizar esses processos que eu passo para uma assistente uhum, com a IA, automaticamente sim, né? Essa pessoa, eu não vou precisar mais dela, eu vou conseguir fazer com IA e eu vou ser mais produtiva também. uhum. Mas não quer dizer que essa pessoa vai ser descartada. Ela pode ser aproveitada em outra função, ou ela pode se desenvolver também para usar IA para É fazer isso outras aí. coisas, né? É isso aí, isso aí. Principalmente que nem pessoas que são sozinhas, às vezes, pô, tem um empreendedor que é uma dentista, que é, enfim, uma massoterapeuta, né? Que Você tem tem que essa rotina, atender, que tem que colocar na atender, agenda. colocar na agenda e, né, e ainda atender a pessoa que tá ali, né? Seja paciente ou seja cliente. Sim, e daí, vamos supor, daqui 6 meses o cliente dela tem que voltar lá. Mas Isso daqui seis daí. meses ela já vai estar com outra pessoa na cadeira dela. Ela tem que estar Uhum. atendendo essa pessoa É isso aqui, daí. né? Então, se ela tem isso tudo automatizado, ela vai ter essa É recorrência, isso daí. porque a IA vai avisar a pessoa, a gente vai Uhum. conseguir ter É esse isso daí. processo, né? É. Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta para te fazer aqui. Uhum. Quais são as principais dores? Não sei se a gente já falou exatamente de tudo, mas tem mais alguma dor assim que tu entende hoje que a gente pode resolver com o IA? Sim. O que o empreendedor ele mais valoriza, né, são, vamos lá, além de conseguir ter Lucro, lucro, né, ter um negócio lucrativo, venda e lucro é o que a é gente isso mais, né? daí. Mas é o tempo dele. Então, o que eu vejo que a IA vai ajudar é fazer com que o empreendedor, que é a pessoa que às vezes precisa estar tendo ideia, precisa estar movimentando o negócio dela, seja sozinho, atendendo, né? Pô, sou dentista, que nem voltando no exemplo, sou dentista, eu sou massoterapeuta, algo assim que, pô, tu estudou para quê? Para atender o teu cliente, Uhum. né? Conseguir dar foco total. Dar o foco para tua atividade principal, né? Então aí ela vem para conseguir solucionar várias dessas dores, que seja fazer um atendimento, né? Seja agendar, então que nem, pô, Ajudar a criar um ajudar a conteúdo. criar um Que, conteúdo, né? Dá nossa, para automatizar esse tipo de coisa, eu né? perdia muito tempo antes, Isso tipo assim, aí, pensando no que postar, catando coisa, enfim. isso aí. Hoje, como meu chat já tá educado, ele já sabe o que eu postei hoje, ele já sabe que eu, Isso né, daí. já vai me dando Tu faz uma uma rotina, pô, rotina. cria essa rotina para mim. E aí, como a gente vai falando, existem estágios. Tem o iniciante, o intermediário e o avançado, né? Eu quero estudar, dá para fazer tudo sozinho, vai ter que dedicar algumas horas, né? Tem pessoas que prestam o serviço de fazer a automação também, mas é um caminho, entende? Tu tira as ideias do papel, né? Que nem pede para ele criar as ideias para ti, dá para botar para automatizar, dá para botar automatizar as postagens, aí automatiza um atendimento no WhatsApp. Então, que a principal dor é fazer com que o empreendedor ele tenha tempo de qualidade para o negócio. É isso. Para o vendedor tem que estar vendendo, tem que estar prospectando, né? Já tem IA que faz a prospecção também. Então, vai fazer com que as pessoas elas foquem, né, no core business dela, que é no negócio principal dela, no que eu sou bom, né? Eu sou bom vendendo, eu sou bom atendendo a pessoa quando ela está na minha frente. Daqui a pouco eu não preciso dedicar meu tempo preenchendo um formulário, enviando um e-mail de lembrete para essa pessoa que ela tem uma consulta que ela precisa, né? Então, acho que é isso. De verdade, a gente vai começar a, quem souber utilizar, a real é essa, né? Ter mais tempo de qualidade.
para aquilo que tu é bom. E eu acho que as pessoas precisam ter curiosidade também, né? Ah, não tem condições hoje de investir, talvez, num curso, numa mentoria de alguma coisa sobre IA, mas hoje tem muito conteúdo Isso disponível aí, também no YouTube, enfim, com né? certeza. Pra que comece a usar ali, pra que comece a se desenvolver. Mas eu acho que é fundamental. Eu vejo, assim, que até pra quem hoje trabalha, não é empreendedor e é CLT, que trabalha numa empresa hoje pra otimizar, né? Pô, o cara tem 20 relatórios pra ler. Se ele pegar aquele relatório ali, ele colocar dentro do chat, ele pedir um resumo desse relatório, o chat vai gerar esse resumo pra ele. Ele vai conseguir trabalhar já naquele resumo, ele não vai ter que ler Uhum. tudo, fazer o resumo ainda e depois sair trabalhando, né? Então ele consegue ajudar bastante Isso nesse aí. sentido. Obviamente que tudo que é gerado pelo chat a gente precisa ler, né? A gente precisa entender, não Tem dá que pra validar. pegar lá, ah, ele postou uma A gente legenda, valida. postou um texto, daí você pega o texto, pá, Uhum. copia e cola. Não. Isso aí. Você tem que ler, tem que validar, Uhum. ver se realmente tá coerente, né? Porque às vezes pode vir até na forma da escrita ali com um tom diferente, né? Então, se é o Sim. do tom que você quer passar, então você precisa ter esse cuidado de você ler e não realmente se emburrecer com o chat GPT, né? Uhum. Não seguir à risca o que ele tá Isso falando aí. ali, né? A inteligência artificial, ela vai fazer com que existam vários especialistas. Tu vai ter um especialista do teu negócio. Então, às vezes a gente, pô, tô com uma dificuldade. Para quem eu recorro? Né? Tô com um problema, uma dor no meu negócio. Pô, meu problema é esse, as pessoas estão esquecendo da agenda delas. Eu tenho essa dor. Enfim, não tenho nenhuma ferramenta de agendamento, tô com essa dor. Cara, o ChatGPT, enfim, a inteligência artificial, tu coloca ali, essa é a minha dor, como é que eu consigo resolver ela? Então, é isso, tudo dá para fazer com que tudo seja ligado para que teu negócio ele funcione e de forma simples, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto ali, a gente, pá, coloca ali qual é a tua dor hoje. Ah, eu perco muito tempo fazendo isso, eu tenho, às vezes o pessoal acaba esquecendo nesse Listar os seus procedimento, processos, né? e é isso daí, Lista os seus entende? processos, lista como você faz hoje. E aí Uhum, sim faz uma consulta lá com, né? No caso, que nem o isso daí. Alisson presta esse serviço de mentoria, ele é Uhum. especialista nisso. Daí você vai lá, ó, eu tenho hoje isso que tem que fazer. O que que disso tudo que eu. Aí, vamos supor, tem 10 itens lá. Desses 10 itens, você tem 3 funcionários que fazem isso pra você. E aí você traz pra ele fala: olha, isso dá pra tirar. Ah, daqui a pouco você fica só com 2 Uhum. funcionários. Você fica, né, fez um Uhum. investimento e você fica só com 2 funcionários e você pode utilizar. O jeito que tá de conseguir mão de obra, o que a gente pode Aí é otimizar que para ter tá. menos Uhum. pessoas, a gente tem que fazer, né? Então, eu volto a falar. Realmente, eu acho que o IA vai substituir, e às vezes a gente tem 3 pessoas ali e a gente acha que tem que contratar uma quarta pessoa. Mas daqui a pouco, se essas 3 pessoas soubessem usar o IA para agilizar o Uhum. trabalho delas, a gente não precisaria contratar uma Sim. quarta pessoa, a gente ficaria só com aquelas três Uhum. pessoas no time. É isso Então, aí. a gente, como empreendedor, quando a demanda vem muito forte, a primeira coisa que a gente faz é temos que contratar alguém. Uhum. E muitas vezes a gente não precisa contratar alguém. A gente precisa otimizar os nossos processos, entender onde é que está o nosso gargalo e com uma ferramenta de IA a gente Uhum. pode agilizar esse processo, né? Tem um triângulo, e aí, tá, que ele fala sobre 3 pilares, né? Eu ia falar se desse daqui a pouco pra botar, né? Mas não dá. São 3 pilares, que é pessoas, processos e tecnologia. Entende? E isso é os 3 pilares de qualquer negócio. Não tem como andar sem algum desses, né? Aí, pô, pessoas e tecnologia fazem com que tu escale, né? Pessoas e processo façam com que tu, né, faça as coisas da maneira correta, porque não adianta ter um monte de gente sem saber o que fazer, certo? E processos com tecnologia vão te dar, né, essa automação de que as coisas elas vão fluir sem o erro humano. Então, todo negócio ele precisa ter um sistema. Seja um sistema de controlar as contas, seja um sistema de vender, que é um CRM, tudo a gente precisa ter sistemas. E aí a Ala nos ajuda, às vezes, a fazer a ligação de um com o outro. E aí são coisas que vão surgindo. Eu acho que tem, às vezes, eu tenho uma tese também de que aqueles sistemas antigos, de que tu, pô, sistema na minha empresa, mas ele não tá me mostrando esse dado. E aí tu tinha que ligar para os caras para ver se eles desenvolvessem, né, alguma coisa para ti, e isso era um rio de dinheiro. Eu acho que isso vai cada vez mais diminuir para quê? Para que tu tenha o sistema da tua empresa a baixo custo, né, com uma interface, pô, que seja simples, né?
falar aqui, né? Que nem, pô, um sistema SAP que é gigante, que às vezes as pessoas não conseguem dominar, né? Porque é difícil, é um monte de coisa, tu clica aqui e vai para lá. Hoje, de verdade, a IA vai fazer com que tu tenha um sistema da tua empresa, que daqui a pouco tu não é programador, tu vai conseguir, vai colocar lá, que é algo que a gente desenvolveu na LES, pô, eu tenho 3 planilhas. Como é que eu consigo otimizar isso em um sistema? E a gente vai lá em 3 dias, a gente conseguiu tirar um sistema do papel. Tem um investimento? Tem. Mas compare esse investimento com a perda de tempo, às vezes, que tu tem de estar preenchendo aquela planilha, aí esqueceu da planilha, aí volta para ela, e aí não salvou, e aí perdeu, entende? Então, a IA, num geral, ela vai nos ajudar o quê? A resolver problemas com baixo custo, numa velocidade cada vez mais rápida, para que a gente foque no que eu sou bom. Sou bom, né? Vou repetir isso várias vezes. Sou bom em vender, sou bom em pensar, sou bom em ter ideia. Não sou bom preenchendo um e-mail, né? Preenchendo um formulário, criando o cadastro. Que coisa que algo poderia ser automatizado. Acho que é Isso, esse o caminho. eu acredito que esse seja o caminho mesmo. E também eu acho que muitos empreendedores têm que começar a pensar também em treinar suas equipes para usar o chat GPT, Isso aí. né? Porque eu fico pensando assim, pô, se o WhatsApp, que é uma ferramenta há muito tempo, eu ainda vejo que as pessoas vão trabalhar. Eu vou dar um exemplo assim, vou atender numa pizzaria. E eu não sei ainda colocar uma etiqueta lá no meu cliente que todo mês pede pizza, que eu sei que quando chegar um sabor novo eu tenho que avisar ele que chegou um sabor novo. Uhum. Né? Eu não sei ainda etiquetar o meu cliente dentro do WhatsApp. Então, assim, eu acho que a gente tem que investir nos colaboradores, né? A gente fez na LES um treinamento sobre Isso isso, aí. né? O Alisson foi lá, estudou, aprendeu, e a gente foi lá e desenvolveu a nossa equipe também. Porque não adianta um da equipe saber e o restante não. Então, a gente precisa disseminar esse conhecimento dentro da nossa empresa também, para que mais pessoas saibam utilizar isso, né? E a gente treinou e já estamos atrasados, né? Já estamos atrasados, já tem coisa nova surgindo, já tem outras ferramentas que a gente pode estarmos desenvolvendo. Então, todo dia surge uma novidade, né? E a gente precisa estar se atualizando. Então, eu acredito que é isso. É aqueles 3 pilares: pessoas, tecnologia e processo. A gente dá as ferramentas, né? É a mesma coisa que nem o WhatsApp, quando surgiu. Pô, as pessoas não vão querer mais se ligar, não vão mais se falar. Hoje, quem é que vive sem? Não. Não tem, Eu não ligo mais. Eu né? tenho pânico de ligação. Eu prefiro que me mandem uma mensagem. Eu preciso falar contigo sobre tal Sim. assunto. Não quero que me ligue direto. Eu já tenho essa Uhum. comigo, né? Então, eu acredito que nada vem tipo, ou substituir total alguma coisa, e também nada vem, tipo, definitivo. Hoje é o IA. Uhum. Semana que vem, daqui 3 meses, 4 meses, eles podem inventar outra coisa. Isso aí. E a gente vai ter que se adaptar. Os nossos negócios são adaptáveis, né? Pô, a gente passou por pandemia, a gente não teve que se adaptar. A gente não teve que sair do nosso presencial, ir pro nosso online. Foi uma Sim. adaptação, né? Então a gente precisa estar sempre pronto para isso e olhar e ter estratégia de adaptar tudo pro nosso negócio. Assim, hoje, como a IA veio hoje, a gente precisa olhar para ela e ver como adaptar a IA pro nosso negócio. Isso aí. No que ela pode nos ajudar. Isso. Só que eu vejo que tem muita pessoa ainda que não tá pensando nisso. Tem muita pessoa que não olhou ainda pro chat, que não olhou ainda pra IA num total, assim, e não pensou assim, será que pode me ajudar? Sabe? Tem pessoas que acham, não, isso aqui não é pra mim, é só pra quem trabalha com tecnologia. Tem muitas pessoas que eu já perguntei, e aí, já ouviu falar no chat GPT? Não trabalha com tecnologia. Cara, onde vivem, sabe? Como que estão pensando dessa forma? A gente precisa abrir a cabeça dessas pessoas. Por isso mesmo eu quis fazer esse bate-papo contigo, porque eu entendo ainda que é um assunto ainda que a mentalidade das pessoas tá muito fechada. Ou pensam que é um robô que vai vir e vai sentar no lugar da pessoa, que vai roubar o que a pessoa faz, ou é algo que está inatingível para ele. Não, isso não faz sentido pro meu negócio. E ela faz sentido hoje para quase tudo. Com certeza. Eu acredito que a gente não pode se menosprezar. E eu vejo que a tecnologia, às vezes, ela assusta. E vamos lá, inteligência artificial, se falam em vários termos, LLM, aí o ChatGPT, e aí são termos em inglês, as pessoas ficam um pouco perdidas. Mas, cara, eu vou falar algo muito sincero. Se tu sabe mexer no Facebook e no Instagram, postar uma foto, um stories, tu sabe mexer no ChatGPT. Ela é muito intuitiva, né? Entende? Então é colocar ali, pô, não sou bom com escrita. Fala. Agora não me vem com a desculpa de que não sou bom com tecnologia. É um chat que tá ali, ele já fala chat GPT. Se tu sabe falar com o WhatsApp, tem o chat GPT dentro do WhatsApp. Poucas pessoas falam isso, mas tem um número do chat GPT que tu bota na tua agenda e ele te dá algumas respostas ali. Então, a gente não pode se menosprezar se tu começa com aquela mentalidade de que eu não sei, não vou conseguir fazer, né? Óbvio que tem pessoas que aprendem melhor sozinhas
e tem pessoas que aprendem mais com outras pessoas. Por isso que a gente tem feito treinamento aqui na USE, tem gente que tá... E é algo prático, a gente vai criando coisas juntos É, vamos ali, falar né? sobre isso agora. Fala pra nós aqui como que funciona hoje esses treinamentos que tu tem feito aqui na USE. Eu sei que são grupos limitados, né? Aí. Tu opta por fazer com 5 pessoas, Uhum. normalmente, né? E por que tu optou por fazer com 5 pessoas? E qual é a tua entrega nesse treinamento? Sim. Existem várias ferramentas e até mesmo as pessoas, e eu tenho me surpreendido bastante com isso, até mesmo as pessoas que utilizam o ChatGPT, às vezes não estão utilizando ele na potência máxima. Não estão conseguindo obter o melhor da Não ferramenta. extraíram tudo que ele Não pode. conseguiram extrair tudo, né? Que nem a questão das pastas, abrem o chat novos toda hora. Aí a pessoa falou da janta, que pediu uma receita de pizza e no outro dia tá falando de trabalho. Aí a IA já entende que a pessoa trabalha numa pizzaria, né? Você tá falando de pizza e trabalho. Então os assuntos eles meio que se misturam. E esse treinamento, por que que são com poucas pessoas? Para que a gente trate a dor de cada um. Para entender o nível que aquela pessoa ela está, qual é a dor que ela quer tratar, seja no negócio próprio, seja uma pessoa que trabalha numa empresa e que quer se desenvolver também. Então, esse treinamento, todo mundo traz seu computador. Ah, não tem computador, a gente dá um jeito, a gente resolve. Mas ele é falando sobre o negócio da pessoa, sobre o que ela faz e já construindo junto assistentes, já utilizando o ChatGPT. Dependendo do nível, às vezes que a turma, pô, já estou utilizando o ChatGPT, a gente vai indo para outras ferramentas, vamos abrindo os horizontes para coisas novas de automação. Então, a gente precisa ir avançando. Pô, sou muito iniciante. Beleza, a gente tem que sair desse iniciante e ir aprendendo. Não uso o ChatGPT. Beleza, a gente vai começar a utilizar. A ferramenta ela é essa, ela é assim que tu faz. Como é que já começa da maneira certa, né? Então, esse é o caminho. Tem empresas que já estão marcando treinamento para suas equipes. Então, pô, eu tenho 5 colaboradores, a gente não utiliza. Já tem um marcado com uma empresa. Pô, eu quero treinar meus 5 colaboradores a fazer isso. Cara, isso, né? É os 3 pilares de novo. Pessoas, tecnologia e processo. A gente precisa entender como é que a gente vai colocar nas nossas rotinas isso. Então, ele é Tem muitas pequeno. possibilidades, né? Exatamente, ele é pequeno para que a gente vá entendendo, né? Tem como aprender só? Preciso fazer o treinamento para aprender IA? Não, mas ajuda a acelerar. E ajuda, às vezes, a ter cases. É um ambiente legal, né? Pô, só pessoas que estão ali... Quem tá fazendo um treinamento é porque quer se desenvolver. Concorda comigo? É um network também, né? Então, Tu vai um estar ali sentado ambiente com mais tem empreendedores 4 ali. empreendedores ali, na maioria das vezes são empreendedores, com mais 4 empreendedores, daqui a pouco Isso. nessa mesa pode ter o teu sócio, pode ter Isso o aí. teu fornecedor, pode ter um cliente teu, pode ter uma relação que pode virar um potencial depois isso que tu nem aí. imagina, né? É isso Então daí. a gente precisa estar em ambientes assim. E Uhum. cada vez mais a gente tem que se desenvolver, tem que buscar, tem que levar para sua equipe também. Com certeza. Porque eu costumo falar às vezes assim que a gente vai em qualquer treinamento, né? Tu também vai em treinamento, tu sabe. A gente vai lá, volta energizado ali, né? Pô, conheci um negócio legal, vou colocar aqui. Pô, você falando, a sua equipe às vezes não dá bola. Ela acha, não, isso não vai dar certo aqui, isso não vai funcionar aqui, isso nunca vai dar certo Mas aqui. ouvindo de outra pessoa, né? Mas agora, quando a equipe escuta de uma outra pessoa, ou essa outra pessoa Outra daqui a pouco forma. tem mais didática pra explicar que você não tem, e ela traz aquilo de um jeito diferente, você já para e pensa, opa, né? Os teus colaboradores já olham de um jeito diferente. Então eles acabam comprando a ideia e vão, porque daí quando uma pessoa vem de fora, ela se torna autoridade. Vamos lá, hoje eu também sou especialista em negócios, mas lá na Aless eu tenho mentores me ajudando. Isso aí. E tá tudo bem, porque chega um momento que a minha comunicação com a minha equipe, daqui a pouco, ela não vai mais ser assertiva. Eles já acostumaram comigo, entendeu? Sim. Eu preciso trazer. E aí também vai nisso assim, às vezes a gente leva mentores lá que ficam 6 meses, 1 ano fazendo um trabalho. No outro ano, o resultado dá uma acalmada. Tá na hora de trocar. Tu tem que levar outra pessoa, oxigenar também. É isso Né? aí. A gente precisa ter pessoas que vão nos ajudar a resolver os nossos problemas, né? E ter boas pessoas, a gente estar em ambientes diferentes, né? Pessoas que de verdade estão na mesma vibe que a gente. Às vezes tu encontra uma pessoa que tá tendo o mesmo problema que tu, ou já resolveu aquele problema. Então, seja treinamento, seja estar próximos a mentores, né? Não tem como é que é a bala de prata que fala, né? Não tem aquilo que tu vai fazer que vai resolver da noite pro dia que tu fature 10 vezes. Às vezes tem, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, a É gente... gradativo. Isso aí, a gente uma vai fazendo construção. pequenas coisas. Pô,
reduzir aqui isso, né? Foca Identifiquei numa esse coisa problema. primeiro. Cara, vamos resolver esse problema, vai aumentar em tantos por cento a produtividade. Temos mais outros 2, porque a vida ela é resolver problema. Não existe como acordar, pô, hoje eu não terei problemas. Não tem, pode ser a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais inteligente do mundo, ela vai ter problemas. E vamos lá, resolver Espero que os problemas problemas não sejam sempre os mesmos, né? Exatamente, porque se tu tem sempre o mesmo problema, aí é chato, Daí aí tu tá com um cansa. problema em ti. Exatamente. Então, a gente precisa resolver problemas. Eu vejo que a IA ela vai ter isso, né? Pô, eu tenho um livro muito bom. Cara, coloca aquele livro ali e sempre que tu tiver uma dúvida com um problema, bota ali. Hoje eu tô com esse problema, Sabe entendeu? que eu fiz isso? Eu criei uma IA para vendas e eu coloquei ali dentro do chat, eu criei uma pasta que é focada em vendas, né? E aí, todos os livros que eu já li focados em vendas, eu fui lá e baixei os PDFs deles e coloquei ali dentro. Falei, baseado nesses livros que eu já li, você é um especialista em venda, me ajude a criar roteiros. E ele vai me ajudando. Isso aí. Então, tipo assim, são essas coisas que as pessoas hoje não conseguem ter noção. Às vezes a gente lê um livro hoje, daqui a 6 meses, tu já não lembra de todos os insights que tu teve naquela leitura daquele livro, né? Ontem eu assisti uma aula online e eu coloquei meu chat com o microfone na parte que eu queria da aula. Sim. Ele escutou e eu coloquei lá dentro. Legal. Pedi pra gerar um prompt e coloquei lá Show. dentro. Então, tudo isso a gente consegue fazer com a IA. Isso aí, isso aí. A gente precisa dar um pontapé para resolver um problema. Uhum. Todos nós somos resolvedores de problemas. Então, a tecnologia ela vem para nos facilitar, para a gente poder otimizar e, vamos lá, repetindo, focar no que a gente é bom. Eu sou bom nisso. Eu sou boa em vendas. É isso daí. Tu é bom falando, é boa falando com o cliente. Não é bom daqui a pouco preenchendo um CRM, mandando a proposta, montando uma proposta num PDF, que são coisas que dá pra gente E vocês fazer. adoram fazer. Então, dá pra gente tudo automatizar, né? E vamos lá, é falando da própria LES, pô, ao invés de eu calcular tudo na mão, cara, a gente tem ferramentas que façam que calcule com base na nossa expertise o que vai, cara, entregar aquele resultado ali. Então, é isso. A gente precisa perder o medo, é que nem o fogo, a gente vai se aventurando, vamos fazendo isso e vamos conhecendo pessoas que, pô, então tem esse caso. Cara, isso aqui lá na minha empresa me ajudaria. E assim a gente vai Abrindo a cabeça também, abrindo a mente para outras coisas, né? Uhum. Então tá, vamos encerrando por aqui esse bate-papo. Foi muito bom. Dava pra ficar mais tempo. Dava pra ficar mais tempo, nós teremos mais assunto. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter outros Com bate-papos. Daqui a pouco a gente vai vendo outros tópicos, a gente vai trazendo aqui. Hoje a gente veio pra falar sobre venda, sobre como ele pode ajudar na nossa rotina, né? Que muitas pessoas ainda não conseguiram entender isso. E aí a gente começa hoje com o básico e nós vamos indo pro Isso aí, intermediário e a gente vai aprofundando Vamos. mais no assunto, né? Uhum. Então, hoje é isso. Espero que vocês assistam, que vocês anotem aquilo que chamou a atenção de vocês. A gente vai deixar o contato do Alisson na legenda aqui embaixo. Quem quiser depois seguir ele também no Instagram, ele tá postando bastante conteúdo lá, no LinkedIn também, né? Sobre o IA. E quem quiser saber mais sobre os treinamentos que ele tá fazendo, pode chamar aqui o pessoal da USE, que a gente tem ali o contato dele para passar para vocês também. E as informações, né? Que tem. Essa turma que tu vai fazer agora já fechou, Essa né? daí, sim. Tá, então a gente tá com mais a segunda turma já, né? Que já fechou e foi muito rápido também o fechamento das vagas, né? Mas então é isso. Queria agradecer. Não sei se você quer deixar um recado, o último insights aí pro pessoal. Sim. A gente precisa sempre estar identificando dores, e eu sei que todo mundo tem dores, mas a gente precisa tirar isso, às vezes, que nem tirar do coração e da nossa mente e começar a colocar pro papel. Eu tenho essa dificuldade de vender mais. Eu tenho dificuldade com treinar a minha equipe. É isso que a gente precisa começar a fazer para que a gente comece a ir para um próximo passo. E eu vejo que a IA, quando a gente não tem ninguém, ela vai ser aquela luz no fim do túnel, entende? Então a gente precisa começar por aí. As minhas dificuldades são essas. E aí a gente vai evoluindo, né? Eu sei, tem empresa que já vende totalmente sozinho com IA, né? Olha lá de verdade como uma inspiração. Mas olha para o teu negócio como que pequenas coisas que tu vai fazendo no teu dia a dia, treinando pessoas, melhorando com tecnologia e fazendo os processos certos, pode ter certeza que mexendo um pouquinho de cada coisa todos os dias, o resultado a longo prazo vai ser muito grande. Costumo dizer que o empreendedor que cresce não é aquele que dá um salto e que vai lá, hoje saiu de faturamento de 2 mil e já foi para um faturamento de 20 e daqui a pouco 30. Não.
o empreendedor ele tem que ter uma constância. Sim. Ele tem que ir crescendo e assim também dentro da gestão do seu negócio. Ele tem que ir vendo, hoje eu vou melhorar tal coisa. Foca naquilo dali que tu precisa melhorar. Melhora, né? A única coisa que a gente não pode esquecer é que o nosso negócio, ele gira em torno de venda. Ele gira, né? E a gente sabe muito bem disso lá na Less. Quando a gente deixa o nosso lead esfriar, a gente perde venda. E a gente não pode deixar o nosso lead esfriar. Por isso a importância da gente cada vez tá vendendo. Mas eu não sei como é que eu vou entregar o serviço. Cara, vende primeiro. Tu vai achar uma forma de tu entregar. Porque se tu não tem venda, tu não tem cliente. Se tu não tem cliente, tu não tem receita. É oxigênio, né? Isso, a gente precisa focar nisso, né? Isso daí. Então tá. Certo. Encerramos aqui. Obrigada, Alisson. Obrigado pelo convite. Vamos programar o próximo episódio, trazendo mais conteúdo, subindo o nível da galera aí e desmistificando essa mentalidade das pessoas sobre o IA, que ela não vai roubar o nosso lugar, mas vai perder lugar quem não se desenvolver. Isso daí. Isso? Perfeito. Então tá. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado.